Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, sou mestre em Direito pela FDSM e faço parte da Cátedra Jamonet da FECAP no GT Migrantes e Refugiados. E fiquei de fazer uma apresentação para o nosso grupo de trabalho sobre a figura do imigrante como inimigo no Brasil. E para isso eu propus fazer uma leitura cruzada dos livros O Inimigo no Direito Penal, do professor Zaffaroni, e História do Direito do Trabalho no Brasil, do professor Souto Maior. No nosso último encontro, a gente leu o texto Imigração e Permanência do Sonho, da professora Maria Cristina Dadalto. E nesse texto, ela procurou deixar muito claro, através da abordagem metodológica da teoria das representações sociais, como a gente faz essa leitura do mundo, essa leitura do cotidiano, como a gente representa o imigrante, muitas vezes através de certos estigmas. E como a imigração ela é muitas vezes não só consequência da desigualdade, mas também causa da desigualdade. Em que sentido que ela fala isso? Não é apenas uma desigualdade econômica, mas uma desigualdade política. Ou seja, o imigrante, ele sai de um país onde ele tem a condição de cidadão, onde ele tem todos os direitos garantidos em geral, e vai para esse país de destino, para esse país de emprego, né? E lá, muitas vezes, ele não tem os mesmos direitos e obrigações dos cidadãos que lá nasceram. Então, ele fica numa posição desigual politicamente, ele perde alguns direitos políticos e é muito importante chamar atenção para esse dado, porque muitas vezes, nesse ideal da imigração, de fazer uma vida melhor em um outro lugar, acontece esse problema, essa situação de desigualdade e as pessoas às vezes não se dão conta. No nosso grupo de trabalho, a gente tem pessoas que são da área do direito, pessoas que são da área de relações internacionais e algumas outras. E por esse motivo, eu não vou falar aqui conceitos jurídicos de forma muito rígida, de forma muito específica do direito. Eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais didática, um pouco mais clara, de maneira mais leiga, para que as pessoas possam entender realmente essa leitura cruzada dessas obras. Um outro ponto, né, continuando aí na leitura da professora Maria Cristina Dadalto, ela chama atenção para que existem duas faces da mesma moeda na questão da imigração. A mesma pessoa que é imigrante em um país, ela é imigrante em outro, então ela perde uma certa condição política muitas vezes e nem sempre se dá conta disso. Então a minha proposta é fazer essa tríade, essa leitura entre direito internacional, direito do trabalho e direito penal. E para isso eu vou começar falando sobre o livro História do Direito do Trabalho no Brasil, do professor Souto Maior, em que ele explica como, depois da abolição da escravidão, os empregadores brasileiros preferiam muito mais a mão de obra estrangeira, a mão de obra dos imigrantes. Esse primeiro momento em que os imigrantes eram a mão de obra ideal. Por quê? Porque se buscava no Brasil o embranquecimento da população, buscava-se fazer uma Europa em solo brasileiro, né, em muitos aspectos, principalmente no gosto estético, e nessa época que surgiram muitos dos mitos sobre os trabalhadores brasileiros, de que brasileiro não gosta de trabalhar, de que brasileiro é preguiçoso, de que brasileiro é indisciplinado, não atende bem às ordens dos patrões, etc. Então todos esses mitos, eles voltam a muitas décadas atrás, né? E eles permanecem até hoje, tudo isso para justificar a preferência pela mão de obra estrangeira, pela mão de obra dos imigrantes. Então, nesse primeiro momento, o imigrante ele era muito bem visto no Brasil por esse ideal racista de embranquecimento da população. O problema é que, apesar da escravidão ter sido abolida, as práticas relacionadas à escravidão, as práticas opressivas sobre os trabalhadores, elas não acabaram. E como essas práticas no ambiente de trabalho elas eram muito agressivas, muitos desses trabalhadores, desses operários estrangeiros, imigrantes, começaram a participar de movimentos operários anarquistas, socialistas, começaram a se envolver com sindicatos, trabalhos sindicais. E foi nesse segundo momento que o imigrante passou de ser a mão de obra ideal para se tornar já um inimigo público, um traidor do povo, e várias leis nesse período começaram a reconhecer o imigrante como inimigo. Então, por exemplo, os sindicatos não podiam ter uma porcentagem muito grande de trabalhadores imigrantes, porque eles tinham esse contato prévio com questões políticas, pelo que eles já tinham
vivido na Europa, né, o que ainda estava muito incipiente no Brasil, apesar da gente saber que existiam, sim, muitos movimentos trabalhistas brasileiros. E, enfim, houve essa mudança no caráter da leitura do imigrante em relação à sociedade brasileira. Já em relação ao livro do professor Zaffaroni, O Inimigo no Direito Penal, para fazer uma contextualização, o professor Zaffaroni ele faz uma resposta a uma teoria do Jacobs, que foi desenvolvida na Universidade de Bonn, na Alemanha, que prevê um direito penal diferenciado para certos tipos de criminosos. Então, seria um direito penal com menos garantias, né, com menos garantias fundamentais, com menos garantias processuais para alguns criminosos que seriam alheios àquela sociedade, seria uma forma de fazer uma quarentena mesmo do inimigo, de neutralizá-lo ali no corpo social. Quem seriam esses criminosos? Muitas vezes, em muitas doutrinas, a gente vê como esse criminoso contra quem poderia ser usado esse direito penal especial. Um terrorista ou autores de crimes muito graves, de homicídios muito graves, por exemplo, crimes contra a segurança nacional. Então, em tese, não é uma teoria que foi criada para o imigrante, tá? É uma leitura que a gente está fazendo, pegando muitos dos dados dessa resposta do Zaffaroni a essa teoria, para ver os riscos de se tratar algumas pessoas de forma diferenciada pelo direito, de não dar a mesma condição jurídica para todas as pessoas de forma igual. Então, a princípio, a gente vê muitas políticas públicas, a gente vê em relação aos Estados Unidos, né, a política do Trump, que foi muito discutida, saiu em todos os jornais, a forma mais dura como ele passou a tratar muitos imigrantes. Recentemente também na Europa, a Grécia teve uma notícia de como imigrantes estavam sendo abandonados em alto mar na Grécia. Então, assim, é um assunto da ordem do dia e existe um recrudescimento mesmo, um endurecimento da forma como o direito tem tratado os imigrantes, né? E esse tratamento, ele nunca é só jurídico, ele sempre vem acompanhado de um pano de fundo de valores em um país, de como as pessoas veem os imigrantes, de mitos que são criados, de que o imigrante coloca a população em risco, de que ele vai tomar os empregos das pessoas, enfim. E é sobre isso que eu pretendo conversar. Então, a princípio, o Zaffaroni, ele chama atenção para o risco desse direito penal diferenciado em vários aspectos. Na prática, ele diz que é muito grave você aceitar um tratamento feito pelo legislador diferente para algumas pessoas que infringem a lei, por exemplo, porque o legislador faz a lei, mas não é ele que vai aplicar. Então, nesse ato, nessa distância que tem entre a criação e a aplicação da lei, muitas vezes vai crescendo uma discricionariedade nas mãos do julgador ali, e cada vez mais vai sendo aplicada aquela condição jurídica para cada vez mais pessoas, para pessoas que às vezes não oferecem tanto risco, né, em tese, e se perde o controle da aplicação do direito. Continuando, então, a crítica que o professor Zaffaroni faz do direito penal do inimigo e alguns conceitos que a gente pode usar em relação à migração. Ele fala em uma periculosidade positivista. O que seria isso? O direito penal, ao invés de se preocupar com a lesão efetiva a bens jurídicos, começa a se preocupar com ameaças de lesão. Então, ele vai se tornando cada vez mais abstrato. Ao invés de ser, vou punir porque houve uma violação ao direito X, não, eu vou punir porque essa pessoa representa um risco potencial, um risco futuro a uma condição de vida natural, normal ou ideal na sociedade. Muitas vezes a gente tem, né, a gente constrói mitos sobre os imigrantes em solo nacional, isso acontece em vários países, em algumas regiões a xenofobia é ainda mais forte. O Brasil mesmo foi palco de uma grande entrada, né, de imigrantes e refugiados recentemente. Então, esse tema, de novo, volto a falar, é um tema muito importante, da ordem do dia mesmo. E qual que é o problema da gente começar a justificar um tratamento jurídico diferenciado para uma classe de pessoas,
sem perceber que muitas vezes esse tratamento diferenciado vai perder o controle e vai ser aplicado indistintamente para todos os cidadãos. Na nossa sociedade existe uma hierarquia muito grande de classes sociais, existe todo um pano de fundo valorativo, né? O Gessé Souza deixa isso muito claro na leitura que ele faz do Brasil, para citar um exemplo sociológico, e muitas vezes a gente não se vê no outro, a gente não se identifica no outro, no próximo brasileiro, no outro cidadão como nós. Em razão dessa hierarquia de classes, a gente realmente acredita que aquele terrorista ou aquele traficante ou aquele cidadão, ele é completamente diferente de nós, ele faz parte de um outro grupo e que para ele merece, né, que ele merece esse tratamento diferenciado, mas na aplicação desse direito, todos nós temos muito a perder, porque vão sendo relativizados, flexibilizados direitos processuais, direitos fundamentais, direitos penais, né, jurídico-penais. Isso é muito grave para toda a população.